Bom, bem-vindos a mais uma edição do Tributação em Perspectiva aqui do IBET do Rio de Janeiro. Essa é a nossa 28ª edição, né, de nossos debates mensais. Nós iremos tratar dos aspectos da reforma tributária no projeto da Lei Complementar número 68 de 2024, dando continuidade ao nosso último debate, no qual tratamos da reforma tributária na emenda condicional número 132, né? Inicio, como sempre, agradecendo ao sempre gentil convite do professor Paulo Fernando Souto Borges, né, que conduz o nosso IBET aqui no Rio de Janeiro, o professor Paulo de Barros Carvalho, presidente do IBET, professor Robson Maia Lins, vice-presidente. Agradeço também ao professor Paulo Aires Barreto, nosso coordenador do IBET Rio de Janeiro, professora Priscila Souza, é a coordenadora nacional do IBET, né? E, enfim, a todos do IBET Nacional que sempre apoiam as iniciativas do IBET do Rio de Janeiro. Já agradeço, né, aos participantes, doutora Carolina Brasil, Thalita Pimenta Félix, Sara Mendes Carcará, Letícia Torinho Dantas e Marcelo Lima Castro Diniz. A gente agradece o tempo de vocês, a dedicação para vocês na difusão do conhecimento aqui pelo IBET Rio de Janeiro. Esses debates mensais já estão se tornando uma tradição aqui no cenário da militância tributária. A gente tem pessoas assistindo do Brasil inteiro. Já agradeço, inclusive, a todo mundo que tá nos assistindo, né? Como nós temos hoje 5 expositores, eu não vou me alongar na abertura do evento. Eu já vou começar apresentando a doutora Carolina. Ela é advogada com MBA em Gestão Tributária pela USP, mestrando em Direito Tributário na PUC de São Paulo, presidente do Núcleo de Arbitragem do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento de Relações Empresariais Internacionais, é cofundadora do Mulheres no Tributário, aproveitando, inclusive, doutora Carolina, para dizer, né, que a gente está no segundo evento seguinte em reforma tributária, nos quais nós temos 4 expositoras e um expositor. Já está se tornando uma tradição aqui no IBET Rio de Janeiro essa participação predominante das operadoras do direito. A doutora Carolina vai falar sobre a fiscalização dos novos tributos. Com a reforma tributária, nós temos 2 novos tributos sobre o consumo, né? O IBS, que é estadual e municipal, e o CBS, que é federal. E o funcionamento da fiscalização é um desafio e apresenta várias questões que nós, principalmente advogados, e acho que auditores fiscais também, estão doidos para encontrar uma solução, para saber como isso vai funcionar, né? E tenho certeza aí que a exposição da doutora Carolina vai nos ajudar a compreender esse tema que está bem espinhoso. Doutora Carolina, lhe passo a palavra. Boa noite a todos. Gostaria de iniciar parabenizando o IBET Rio de Janeiro, agradecer o convite do Dr. do Paulo Fernando Souto Borges e a toda a equipe do IBET Rio de Janeiro. Agradeço também Olavo por nos receber tão bem aqui nessa tarde e também cumprimento a todos os meus colegas de mesa, Sara Mendes, Letícia Tourinho, Thalita Félix, Marcelo Diniz. É uma honra compartilhar esse espaço com vocês nesse momento tão importante que nós vivemos no nosso país. Há décadas nós debatemos essa reforma tributária, a reforma tributária sobre o consumo,
e, enfim, ela chegou e estamos nessa fase tão importante aí da regulamentação do PLP 68 e existem vários pontos que ainda temos tempo de debater. Existe aí um burburinho que o projeto será votado na semana que vem, e eu ainda sou uma entusiasta das mudanças e prefiro pensar de forma positiva. Aqui, eu gostaria de trazer só um ponto que eu acho que é importante reiterar. A reforma tributária, ela nasceu da necessidade de trazer simplificação para o nosso sistema tributário. O Brasil todo, não só nós juristas, não só nós especialistas, conseguimos entender, né, todos os brasileiros, a narrativa ali foi construída de uma forma tão assertiva que nós brasileiros conseguimos entender o quanto a complexidade tributária é nociva para o nosso desenvolvimento econômico. Então, aqui, muito breve, dos 5 novos princípios constitucionais, da simplicidade, da transparência, da defesa do meio ambiente, da justiça tributária e da cooperação, como o meu tema aqui é a fiscalização, sem deixar a base principal da simplificação, eu gostaria de falar um pouquinho da cooperação. A gente sabe que essa relação de fisco versus contribuintes, ela é nociva para o ambiente de negócios, ela é uma relação de perde-perde. Nós sabemos que a utilização dos métodos alternativos para soluções de conflito é uma vantagem para ambos os lados, traz uma relação de ganha-ganha, traz otimização da arrecadação, traz redução do litígio. A gente tem vários projetos no Brasil, inclusive, que tem tido muito sucesso. Nos conformes em São Paulo já existe há alguns anos. No âmbito federal, recentemente, o Confia. E a gente sabe que isso traz ganhos tanto para o fisco quanto para o contribuinte. A gente traz mais celeridade, traz redução dos custos também na fiscalização, maior eficiência na fiscalização, e é fundamental abrir esse espaço para o diálogo. E o porquê que eu estou falando tudo isso? Porque nós temos na Emenda Constitucional 132 a cooperação como um novo princípio constitucional, só que no PLP 68 não existe menção em momento algum para essa cooperação. Nós, do projeto Mulheres no Tributário, nós trabalhamos junto com a coalizão das frentes parlamentares, inclusive a querida Thalita esteve conosco aí em várias reuniões, contribuiu bastante nas propostas que foram protocoladas pelas frentes. E 2 pontos que nós trouxemos e que eu entendo como muito importantes, um aviso amigável antes de qualquer auto de infração. Então, se nós estamos falando em construir um ambiente cooperativo, isso foi inclusive entregue para o governo, foi entregue para o API, para os deputados também, essa necessidade de privilegiar o bom contribuinte, de privilegiar a autorregularização. Porque se a cooperação ela é um novo princípio constitucional, ela precisa estar ali na regulamentação também e precisa de efetividade. Senão, nós vamos repetir alguns erros que nós temos no passado no Brasil, de ter o princípio no texto, de ter a norma positivada e não ter efetividade nisso. Então, nós precisamos construir um ambiente que traga isso, de fato, para o contribuinte, porque isso é positivo para o ambiente de negócios, é positivo para o bom contribuinte e é positivo para a arrecadação. Né? Nós temos dados aí que isso aumenta a arrecadação. Então, hoje, a gente fala disso com estatísticas provando toda a eficiência desses métodos alternativos e desse diálogo do fisco com o contribuinte. Então, esse era o primeiro ponto que eu queria trazer, em relação à necessidade da cooperação. E, além disso, nos projetos que nós trabalhamos nas frentes parlamentares, nós trouxemos também a necessidade da criação de um portal da transparência, porque nós temos mais de 5.500 municípios, temos 27 estados e CBS e IBS ali como tributos gêmeos, para que a gente tenha acesso fácil e rápido a todas essas informações e interpretações. Eu sei que a interpretação, ela não faz parte do meu tema, mas apenas vou abrir aspas aqui hoje, até saiu uma reportagem no Valor Econômico de uma participação que eu dei
sobre isso, existe no PLP a criação do Comitê da Harmonização. Só que não existe uma obrigatoriedade dessa harmonização na interpretação. E aí, qual que é o problema? Quando será aplicada essa interpretação única? Quando será uniformizada essa interpretação? Se estamos falando de tributos gêmeos, com mesma base de cálculo, mesmas hipóteses de não incidência, mesmo fato gerador, será que se essa interpretação vier tardia, não estaremos aumentando e fomentando o litígio tributário? As maiores brigas que nós temos hoje, as maiores disputas que nós temos hoje são a respeito da interpretação. Então, aqui é só um link, porque eu entendo fundamental esses 3 pontos. Interpretação única, obrigatória de CBS e IBS, fiscalização conjunta. Ninguém debateu acabar com as administrações tributárias, mas nós temos tanta tecnologia, né? O Brasil é um exemplo no PIX, teremos aí o split payment, que diz que será um modelo para o mundo. Então, por que não podemos aplicar toda essa tecnologia também para ter uma integração nessa fiscalização? E aplicar o princípio da cooperação, ter o aviso amigável, ter esse portal da transparência. A transparência também é um novo princípio constitucional. Então trazer efetividade em todos esses novos princípios. E não deixar em aberto, porque o Comitê da Harmonização achei ótimo, Receita Federal, PGFN e o Comitê Gestor. Mas o problema é quando, né? Quando será harmonizado? Se isso ficar em aberto, corremos o risco dessa interpretação vir tardia e não haver simplificação. Então, passei o ponto da cooperação e gostaria de falar da tributação no destino, que é esse o ponto que me preocupa um pouco, porque além de não trazer simplificação, isso pode trazer mais complexidade. Hoje, o contribuinte ele é fiscalizado no seu domicílio. A tributação hoje é na origem. A tributação passa a ser no destino. Com a tributação passando a ser no destino, eu posso ter uma empresa aqui em São Paulo que vende para 5 mil municípios. Ela poderá, então, ter 5 mil autos de infração diferentes? Então, esse é um ponto de preocupação que, se a gente não parar para discutir agora, amanhã será tarde. E no PLP tem essa possibilidade, né, das fiscalizações autuarem de formas separadas. A nossa sugestão seria da fiscalização ocorrer em conjunto. O ente que deu início à fiscalização ter um portal, como nós temos hoje já no ECAC, um novo portal integrado entre estados, municípios e União, em que o ente que deu fiscalização avisa os outros entes e essa fiscalização, e eles aderem a essa fiscalização para que ela ocorra em conjunto. Então, os cargos das administrações tributárias não seriam modificados, não teriam mudanças estruturais, todo mundo entende a importância, né, dos nossos fiscais municipais, dos nossos fiscais estaduais, federais, e temos o maior respeito por tudo isso, mas seria importante esse ponto para que haja, de fato, essa simplificação e mais ainda, né, que não ocorra uma maior complexidade. Aqui no ponto do PLP 68, o que eu gostaria de trazer também é que no artigo 314, ele traz a Receita Federal e as administrações tributárias dos estados, Distrito Federal e municípios poderão celebrar convênios para delegação recíproca da atividade de fiscalização do IBS e CBS. Ótimo! Vou delegar para que a fiscalização ocorra de forma recíproca. Nos processos fiscais de pequeno valor, por que apenas no de pequeno valor? Então, esse ponto seria importante para que isso, né? Então, pelo menos que seja um teste ali, um início, acho que seria já um passo que nós damos para frente, se houver esse convênio de fato, se tiver essa possibilidade de, em alguns casos, essa fiscalização ser em conjunto, porque seria importante. Então, esse ponto a gente entende que seria uma trava ali, que está na própria lei complementar,
que atrapalharia qualquer outro projeto que envolvesse valores maiores. E a gente sabe que valores maiores, geralmente estamos falando de empresas maiores. Empresas maiores geralmente têm um mercado maior. Então, esse ponto de preocupação da tributação na origem e no destino causa muita preocupação para a fiscalização. Porque o ideal é uma interpretação única, uma fiscalização única e um contencioso único. Mas da fiscalização, além de não trazer simplificação, nós vamos complicar ainda mais o sistema tributário dessa forma. Aí eu já ouvi em alguns debates em relação à cooperação. Eu falei mais da cooperação no sentido, né, do ambiente cooperativo de fisco e contribuinte. Mas existe também um ambiente cooperativo entre as administrações tributárias. Só que também a gente não vê nada sobre isso, né? Nada concreto sobre isso. Porque o poderá, quando vai acontecer? A gente tem um histórico no Brasil e nós, brasileiras, temos que aprender com os nossos erros, de que isso não vai ter efetividade. Então, a gente precisa lutar aí até o último momento para que os deputados, para que o secretário, para que todos que estão trabalhando arduamente aí nessa reforma e buscam simplificação, transparência, cooperação e justiça tributária, que entendam esse ponto, porque esse é o momento de modificar. Porque depois tirar esse pequeno valor daqui vai ser complicado. Modificar, tem o PLP 108 também, que também traz ali alguns pontos e que, inclusive, existem alguns pontos que eu entendo que são conflitantes com o próprio PLP 68. Então, tem ponto que você lê no PLP 68, aí você lê no 108 e fala, opa. Então, enfim, a gente precisa combater essa cultura do litígio, precisa combater a insegurança jurídica, porque só assim nós vamos conseguir melhorar o ambiente de negócios no Brasil, nós vamos conseguir atrair investimentos e nós vamos conseguir trazer desenvolvimento e melhora da qualidade de vida para toda a nossa população. Porque muito se debate, né, de que time você é, né? Você é a favor ou contra a reforma tributária? A gente está numa loucura tão grande, numa polarização tão grande no nosso país, que as pessoas não param para pensar que não tem time. O nosso time é o Brasil, é trazer melhoria para o ambiente de negócios. Ninguém aqui está querendo favorecer o sonegador, o mal pagador de tributos. Nós queremos trazer um ambiente positivo, um ambiente cooperativo que favoreça o bom contribuinte. A gente sabe o histórico das fiscalizações também, muitas vezes de interpretações arbitrárias, que também isso deve ser combatido. As interpretações, elas não podem ter o objetivo meramente arrecadatório. Então, todos esses pontos são importantes para que a gente alcance os princípios fundamentais, as premissas fundamentais dessa reforma tributária e que nos tragam satisfação aí, que em 2032 a gente possa comemorar todas essas mudanças e ter, de fato, um cenário mais positivo e construtivo. Termino a minha fala aqui, agradecendo a todos novamente, com 1 minuto de sobra, então terminei no tempo. Muito obrigada. Doutora Carolina, a gente que agradece pela sua apresentação muito precisa num tema tão árduo. Essa questão da fiscalização, eu acho que ela vai exigir uma mudança de cultura, né? Porque a tributação sendo no destino, o estado do estabelecimento de origem, quando for uma operação interestadual, será que ele vai ter interesse nessa fiscalização, né? Como é que isso vai funcionar? O estado do estabelecimento de origem vai investir para aparelhar essa fiscalização, né? A gente está diante aí enquanto sociedade, estamos diante de um desafio muito grande, né? Bom, a próxima exposição é da professora Thalita Pimenta Félix. Ela é advogada, mestre e doutora em Direito Tributário pela PUC de São Paulo, é coordenadora do IBET em Goiás. É um prazer conhecê-la, ainda que virtualmente. Só conhecia pela leitura de sua tese de doutorado, né, sobre subvenções.
foi uma referência para mim. Doutora Thalita vai falar sobre split payment, que é uma inovação que ainda está sendo implementada, né? Que a gente ainda não tem ela operacionalizada no Brasil e vai romper um paradigma, né? Na forma de extinção do crédito tributário, né? Na forma de pagamento. E é sobre essa inovação que a professora Thalita vai falar. Olavo, boa noite. Prazer estar aqui com você, te conhecer, com os meus amigos queridos e amados aqui, Marcelo Diniz, de longa data, de coordenação de IBET, né, Marcelo? Letícia Dantas, minha presidente do Mulheres no Tributário Carolina Brasil, minha mais nova amiga de longa data, Sara Carcará. Obrigada pelo convite, em nome do Paulo Aires. Eu vou te dizer uma coisa, eu tenho muita felicidade com a minha trajetória acadêmica, mas a que mais me orgulha e aonde eu considero o meu lar acadêmico é no IBET, né, Marcelo Diniz? Assim, professor Paulo de Barros Carvalho, ele muda vidas, ele muda vidas não com o direito, e não com o direito tributário, não com o direito, mas com a forma que ele nos ensinou de ver o mundo, né? Então, assim, minha eterna gratidão. Esse ano eu fiz, foi minha maioridade na coordenação, Marcelo Diniz, do IBET Goiânia, 18 anos de IBET Goiânia. Então, meus agradecimentos eternos ao professor Paulo de Barros Carvalho, ao professor Robson Maia. Nós somos ali ainda da época do professor, do nosso vice-presidente anterior, né, Marcelo? É, então, assim, Priscila de Souza, é uma felicidade. O professor Paulo, assim, eu tenho, assim, a minha história antes e após IBET. Obrigado, Olavo, pela menção à minha tese. E eu vou te dizer que a minha tese, estudar subvenções para investimentos, subvenções tributárias, foi um marco decisivo para a minha percepção sobre a reforma tributária, porque eu fiquei tão frustrada com a minha tese. Eu sou do interior do Tocantins, então os benefícios tributários sempre foi um tema muito caro. Eu sou do interior do Tocantins e passei grande parte da minha vida em Goiás, então são dois estados para os quais os benefícios tributários são relevantíssimos. Mas com a minha tese eu percebi que o problema não é o tributário, o problema é o direito financeiro, não é verdade, doutora Sara? Então, a gente tem um problema seríssimo. O direito tributário literalmente caminho, é uma instrumentalização. Nós estamos falando em políticas públicas acima de tudo. Então, nós deturpamos muito todos esses mecanismos ao fim e ao cabo, a sociedade perdeu muito. E eu faço esse gancho aqui de que a sociedade perdeu muito. Infelizmente, a sociedade perdeu muito. Marcelo, eu tive sérios problemas. Eu sou da diretoria, que é falando em público, né? Da minha Associação Comercial e Industrial do Estado de Goiás. Os empresários ficaram bem bravos comigo quando eu comecei a defender a reforma tributária, sabe? Mas não deu certo, a sociedade não ganhou. Não é, Sara? Aqui está a Sara para nos dizer sobre essa enormidade do litígio. E no meio de tudo isso, Olavo, quanto mais eu estudo, quanto mais eu me dedico minimamente ao estudo da reforma tributária split, e agora falando desse tal split payment, né, que é a divisão do pagamento. Né? O Marcelo capitaneou uma live fantástica sobre split payment semana passada também, pela PET, pelo nosso presidente da PET ali, Marcelo Magalhães, que foi incrível, foi incrível. Então, assim, e aí, Marcelo, eu vou te dizer uma coisa, o que que é o tal do split payment? Gente, é o Uber. Você vai lá, você faz um cadastro, você se cadastra, coloca seu cartão de crédito, não precisa ter dinheiro no bolso, você pede pelo telefone o carro chega, o dinheiro vai para Uber e o dinheiro vai para o motorista. A divisão do pagamento, do split payment, é só isso. E aí, Marcela, assistindo a live de vocês, eu fiquei pensando
E ouvindo o professor Nelson Machado esses dias, conversando com o professor Eurico Desante, falando sobre esse tema, eu pensei, e o professor Nelson Machado, com aquela lucidez dele, aquele brilhantismo, a sabedoria dele, falando sobre split payment. Gente, imagina daqui a 10 anos, quando efetivamente tudo isso for implementado, como estará a tecnologia, Marcelo Diniz? Imagina como a gente está discutindo isso hoje. Então, eu acho aqui, a Letícia foi uma das responsáveis por um evento brilhante que teve também agora em Trancoso, ao lado do professor Tássio Lacerda Gama. Professor Carolina Brasil está falando isso o tempo todo também. É, eu acho que essa reforma tributária é a reforma da tecnologia. É a reforma dos novos tempos, não é uma reforma do direito tributário só, muito para além disso. E talvez a maior reforma, a maior dificuldade que nós tenhamos seja a mudança de assim, mudar o drive mental aqui, a gente tem que virar uma chavezinha. Então, esse tempo, eu que já sou uma defensora da reforma, eu tive dificuldades para entender, aceitar o split payment. E aí, eu estou aqui, eu estou controlando meu tempo aqui, tá, Olavo? Eu tive a oportunidade de participar no debate legislativo na equipe técnica do professor Marcos Lívio Gomes, assessorando o senador Efraim, e eu me lembro muito bem quando nós discutimos o split payment, foi tão difícil para a gente aceitar o split payment naquele momento. Foi muito difícil, porque a primeira ideia que vem, mas vai ter uma trava, o contribuinte vai se prejudicar, não vai ter o aproveitamento do crédito. Então, a gente tem que romper barreiras. Esta é uma reforma da tecnologia. Gente, daqui a 10 anos, nós estamos falando em inteligência artificial, nós contamos com inteligência artificial para nos socorrer aí na descoberta do câncer. Assim, né, nós estamos tão além quando a gente fala da tecnologia, da inteligência artificial, mas nós temos com essa barreira agora. E aí, doutora Sara, que é a nossa representante da advocacia pública aqui, e a Carolina falou aqui da cooperação, a gente tem que viver essa transição do confiar, do acreditar, do cooperar. Então, acho que a gente tem que vivenciar todas essas barreiras. E nesse contexto, a gente vem aqui com um dos principais dispositivos da emenda constitucional, que trata do IBS, é 156A e 156B, né? 156A traz a estrutura principal ali, traz a estrutura principal, o coração ali do IVA dual, e a gente vem com o split payment na emenda constitucional como uma exceção, uma possibilidade. Mas já no texto, no projeto de lei ali, no 68, o split payment, ele vem com essa ideia central mesmo, ele assume toda essa força. E aí eu acho, não, Marcelo, ouvindo toda a sua fala da semana passada, é, é inevitável, ele é necessário para todos nós. O split payment nada mais é qual a necessidade de a gente criar uma triangulação. Sem o split payment, a gente cria uma triangulação. Empresário, pago recebo o dinheiro do adquirente para depois repassar para o fisco. O split payment, o dinheiro vai direto. As plataformas de pagamento, elas são utilizadas como um veículo de passagem, certo, Marcelo? Concorda? Faz sentido isso? Dizer que é um veículo de passagem? E é um veículo de passagem que vai ter que repassar esse dinheiro. Eu não vou segurar o dinheiro, eu, empresário, segurar o dinheiro, trabalhar com esse dinheiro e depois repassar ou não, né? Ali, aquele empresário que é exceção. Enfim, a gente separa, a gente corta essa triangulação. E, para além disso, e aí, agora aqui, um argumento que eu acho que é muito, muito positivo para o contribuinte, é muito favorável para o contribuinte, é que da mesma forma que a gente tira de um lado, você não tem o contribuinte recebendo um dinheiro que não é dele, para depois repassar para o ente público,
em razão desta modalidade, dessa nova estruturação, a gente precisa de um órgão para gerir tudo isso, que vai funcionar como um banco também, que é o comitê gestor, né? Que aí é uma outra polêmica, mas é um bem ou um mal necessário, né? Existem argumentos para todos os gostos, mas pensando no comitê gestor como uma entidade, um órgão que vai gerenciar esse dinheiro, da mesma forma que ele não vai mais vivenciar essa triangulação no bolso do contribuinte, ele também não vai mais para o bolso do Estado, Estado no sentido de ente público, para depois ter que voltar para aquele que tem direito ao crédito. A gente também corta essa triangulação dos dois lados. Então, precisaremos fazer ajustes, precisamos entender muito melhor tudo isso, mas cada vez mais eu entendo que é um elemento do futuro para facilitar, para simplificar, e dentro de tudo isso, a gente reduz muito a sonegação, correto, Sara? Reduzindo a sonegação, a gente reduz litigiosidade. Reduzindo litigiosidade, a gente pode ter um grande benefício, que é a alíquota não ter que ser maior em razão da perda de arrecadação. E aí eu gosto de pensar assim, academicamente, eu gosto de dizer assim, nós vivemos em um grande condomínio, o Brasil é um grande condomínio, e esse condomínio tem um custo para se manter, e alguém tem que pagar esse custo. Aqueles que sonegam, eles transportam o custo daquela sonegação, da despesa que a eles lhes competiria, para quem paga. Então, nós correremos o risco de termos uma alíquota menor, com essa redução da litigiosidade, sob essa perspectiva. E eu acredito sim que nós temos uma imensa possibilidade de toda a tecnologia trabalhar para uma rápida resolução da devolução desses créditos. E o cruzamento de dados, sem sombra de dúvidas, vai ser muito eficaz, né? Haverá uma grande eficiência nisso. E isso ainda traz um outro gancho que eu gosto muito, eu acho que aqui a Sara talvez seja um elemento que seja muito favorável também, que talvez a Sara goste, que é o estímulo aos programas de conformidade, né? Então, e esse split payment, ele vem como uma modalidade ali de pagamento que vai, acredito eu, né, pelo que todos nós temos visto, que vai ter efetivamente toda essa força, que vai prevalecer aqui no programa, nessa vertente do creditamento, do pagamento, que é um elemento primordial para que a gente faça prevalecer a neutralidade, né? A tão sonhada neutralidade desse imposto sobre o valor agregado. Eu encerro a minha fala aqui. Eu só fiz uma anotação aqui, Carol, quando você trouxe o 314 aqui agora falando quando você fez a menção aos processos fiscais de pequeno valor, eu anotei aqui para não deixar de falar. Alguns colegas nossos que participaram do grupo de trabalho, a Sara também participou, mas nesse grupo específico, eles mencionaram, e isso foi dito publicamente, que esse trecho do processos de pequeno valor, ele não foi debatido no grupo de trabalho. Ele apareceu no texto do projeto de lei. E nós perdemos muito com isso, né, Carol? Nós perdemos muito essa integração, essa efetiva cooperação da fiscalização. Talvez nesse período legislativo que nós viveremos esse ano, e ao que tudo indica, somente esse ano, para aprovação das leis complementares, nós tenhamos um último suspiro aí, meu amigo Marcelo Diniz e Letícia, né, e Carol, que está fazendo um movimento incrível, Brasil e mundo afora, sobre a reforma tributária, de brigar agora por uma efetiva cooperação. Eu te deixei aqui fora, Sara, para não comprometê-la aqui, mas eu acho que nós temos aí um suspiro. Eu acho que o contribuinte já abriu mão de muita coisa, o contribuinte cedeu. Talvez agora, nessa reta final, seja um momento de os entes públicos
cooperarem entre si no momento legislativo para reduzir litigiosidade, porque essa fiscalização esparsa, esse contencioso esparso, ele vai aumentar os nossos problemas futuros. Enfim, Olavo, muito obrigada pela oportunidade. Eu estou imensamente feliz de estar participando pela primeira vez dessa série de lives aqui do IBET Rio. Estou adorando estar com vocês aqui. Muito obrigada. Ótima exposição. A gente é que agradece muito, professora, pelo seu tempo. É uma honra para o IBET do Rio de Janeiro recebê-la, ainda que virtualmente, né? Acho que a reforma ela envolve o medo do novo, né? A gente tem uma reformulação do Pacto Federativo, né? A questão da autonomia dos municípios, dos estados. A gente tem uma retirada de parte das garantias do contribuinte da Constituição. Isso tudo a gente está lidando com o novo, né? Então há sempre esse receio de que direitos que a gente, né, lutou tanto nos últimos anos não tenham a mesma força que tinham quando esculpidos na Constituição. E o split payment ele também tem essa questão da novidade, né? De ser uma coisa muito nova para a gente. Então, também provoca esse medo do novo, né? Não é... Muitas vezes a gente não é nem contra o split payment, a gente não conhece, né? Parece que só existe em 5 ou 6 países no mundo inteiro essa forma de recolhimento opcional. E aqui a gente tem a vinculação do pagamento da comprovação do pagamento do tributo para exercer o direito ao crédito, né? E então, se esse split payment não funcionar direitinho, a gente vai ter um problema sério aí de giro das empresas, né? Então, acho que é mais preocupação do que contrariedade com esse novo método, mas como a professora colocou muito bem, essa reforma também é tecnológica. Então, a gente vai precisar, né, eu e o doutor Marcelo, que temos dificuldade aqui de entrar no Zoom, né, que somos da década de 70, a gente vai precisar aí se adaptar bastante para compreender esse novo mundo. A próxima exposição é da professora Sara Mendes Carcará, é procuradora da Fazenda Nacional, coordenadora geral da representação judicial da Fazenda Nacional, mestre em Direito, Estado e Constituição pela UNB, e vai tratar de um tema que tem preocupado bastante os contribuintes, tem preocupado bastante os advogados que militam no contencioso administrativo, que são as perspectivas para o contencioso do IBS e do CBS. Aqui a gente, né, repete o mutatis mutandis, o problema da fiscalização, né? Como vai funcionar o contencioso administrativo que envolve um tributo de competência, entre aspas, concorrente do Estado, do município, que tem o mesmo fato gerador de um tributo destinado à União, né? E eu, com isso, passo a palavra para a doutora Sara Mendes Carcará. Muito obrigada. Boa noite a todos e a todas. Eu quero, antes de mais nada, agradecer o convite, professor Paulo, agradecer, professor Olavo, dizer que é uma grande alegria dividir essa mesa virtual com as professoras Carolina, Thalita, Letícia, professor Marcelo, professor Olavo. Dizer que é uma alegria, cumprimentar a todos e todas que nos assistem, dizer que é uma grande alegria participar desse evento do IBET, parabenizar também a organização do IBET. E aí dizer que é uma honra para mim, eu acho que esse é o assunto, claro, da hora, né? E eu acho que esse tipo de evento, falava isso ontem também com a professora Thalita, eu acho que esse tipo de evento faz com que a gente saia daqui com perspectivas, ou pelo menos pulguinhas atrás da orelha, para a gente refletir sobre alguns pontos que às vezes não, né? Algum ponto que às vezes não nos ocorreu, ou algum ponto que a gente precisa refletir melhor. Então, parabéns.
E eu me preparei para conversar com vocês sobre essas perspectivas aí de contencioso ah, diante da reforma, né, dos tributos sobre consumo. Mais, professor Olavo, de uma perspectiva de o que eu espero para o contencioso judicial, que é a minha área, do que para o contencioso administrativo, que também é um desafio grande, né, do que vai ter por aí. Bom, eu digo de antemão que eu sou uma entusiasta da reforma. Eu acho que, pela minha experiência de contencioso, o que a gente tem hoje é um litígio sem fim em relação à tributação sobre consumo. Então, eu dava esse exemplo ontem também, numa conversa que tivemos, a professora Thalita participou também, de como eu uso o anexo de riscos fiscais aqui do lado da União, né, o anexo de riscos fiscais que consta na LDO, para avaliar as grandes teses, né, os grandes temas que estão aí em litígio. E se você observar aí os últimos anos, você tem uma quantidade imensa de temas, de teses relacionadas à tributação sobre o consumo, né? O tributo na base de cálculo de tributo, PIS/COFINS e, bom, especialmente creditamento. Creditamento é um problema grave desse sistema, né? Então, eu dava o exemplo, e vou dar de novo, porque eu gosto muito desse exemplo, que é o exemplo dos insumos para fins de creditamento. Então, esse foi um tema que foi definido pelo STJ já há algum tempo, questão da essencialidade, da relevância, mas isso não, a definição da tese não acabou com o litígio sobre esse tema, porque ainda é necessário observar, caso a caso, qual que é o papel daquele insumo para aquele processo produtivo, né? Então, eu acho que esse é só um exemplo, mas eu acho que ele é muito ilustrativo de onde a gente parte, né? Porque eu acho que às vezes pode ser que a gente perca um pouco essa perspectiva, essa questão de a gente parte, a gente sai de uma situação X e está indo para uma que é significativamente melhor que X, né? Eu acho que essa é uma primeira premissa e algo que vai permear toda a minha fala e justifica um pouco o meu entusiasmo pela reforma. E eu fiquei encantada com a fala da professora Thalita, porque eu acho que vou até ser um pouco repetitiva, porque me parece que essa é uma reforma. Eu tenho 2 pontos dessa reforma que eu acho que são os grandes acertos, né? Não cumulatividade plena e tecnologia. Eu acho que a gente precisa pensar nessa reforma não com a cabeça que a gente tem hoje, mas com a cabeça de um cenário, de uma ambiência mais tecnológica do que o que a gente tem de paradigma, né? Eu acho que isso também nos ajuda a ter uma outra perspectiva em relação à reforma. Então, e digo mais, eu acho que a gente às vezes pensa, o split é um bom exemplo, gente, como que a gente não tem precedente, ou tem pouquíssimos precedentes, né, do split, como que o Brasil vai fazer isso? E eu vejo, eu acho que se alguém consegue colocar o split de pé, é o Brasil. Eu acho que o Brasil tem muita capacidade tecnológica, é uma certa referência em nota fiscal, né? Então, eu acho que eu acho que o Brasil consegue colocar o split de pé, e eu acho que consegue colocar o modelo operacional inteiro de pé. E aí eu já vou para um outro ponto, que claro que a gente tem muitos pontos a discutir da reforma, mas o core da reforma, que é esse modelo operacional de apuração do sistema das notas fiscais, da apuração, da forma de pagamento, eu acho que esse é o core
da reforma, e eu acho que ele está muito bem desenhado. E aí você pode me perguntar, Sara, então, como que a gente vai estar em termos de litígio daqui sei lá, 5 anos após a implementação completa da reforma? Eu diria que isso vai ser completamente dependente do modelo funcionando, da operacionalização desse modelo. E eu tenho muita confiança no modelo que está sendo desenhado. E aí, claro, esse é um primeiro ponto, né? E isso constitui uma certa premissa na minha fala, mas eu vou também tentar endereçar algumas questões que eu vejo que estão sendo colocadas no debate público e que talvez, né, tenham aí alguma coisa a ver com um possível litígio ou algo do tipo. Que inclusive, veja, eu tenho uma opinião que até bom, eu não acho que algumas questões sejam questões exatamente de juridicidade ou de constitucionalidade, né? Eu vejo algumas questões sendo colocadas nesses termos e tem muita coisa que me parece que é a questão de política legislativa mesmo, né? E questões muito dependentes da operacionalização do modelo. Vamos explicar. Uma, e eu acredito que essa seja a principal, que é a necessidade de pagamento para obtenção de crédito, né, nas partes posteriores da cadeia. Eu não vejo isso como uma questão de constitucionalidade, né? Eu acho que a emenda ela trouxe muito claramente essa hipótese, né? Que a lei complementar traga essa hipótese, desde que ela preveja também o split e o pagamento pelo adquirente. Então, eu acho que a lei complementar pode fazer isso. E eu acho que esse é um ponto central do modelo e eu acho que ele é o que vai manter de pé uma alíquota de referência adequada, né? Então, esse é um primeiro ponto. Segundo ponto que eu vejo muito assim, eu acho que a gente também pensa, às vezes, nessa regra com a cabeça de hoje, né? Pensando um pouco, talvez, no ICMS. E eu acho que a gente tem que pensar num cenário de apuração rápida, débitos e créditos muito rápidos, visualizáveis pelo contribuinte, num cenário de split payment, num cenário completamente diferente do que o que a gente tem hoje em termos de tecnologia. E aí é realmente uma mudança de cultura, eu acho que realmente uma mudança de chave em relação ao que a gente tem hoje. O split. E eu acho que a professora Thalita falou muito bem, o split é um meio, e eu digo mais, o split, ele vai garantir o crédito para o adquirente, vai garantir o crédito na cadeia inteira. Então, se eu estou preocupada com a necessidade de pagamento para ver creditamento, eu tenho que ser a pessoa mais entusiasta do split possível, né? Eu acho que são coisas que, se você pensar nelas individualmente, isso pode causar algum tipo de desconforto, mas se você pensar nelas de uma forma, delas trabalhando em conjunto, eu acho que fica um pouco mais confortável. Eu não sei se eu já estou extrapolando o meu tempo, mas queria endereçar. Tem 1 minuto? Posso continuar, tá. Endereçar mais 2 pontos super rápidos que eu venho lendo, né? Enfim, que eu venho estudando e ouvindo, né, críticas em relação à reforma. Uma outra é a questão da incidência sobre operações não onerosas. Eu ouvi uma crítica falando o seguinte: olha, isso é uma reminiscência do sistema anterior, que a gente vai ter que ficar vendo caso a caso. Eu não acho que seja também, tá? Eu acho que essa questão da incidência de operações não onerosas, ela é bem residual, né, no texto do PLP 68.
Na prática, são operações que têm um conteúdo econômico, então, a rigor, elas não são nem tão não onerosas assim. E eu acho assim que, veja, no caso dos bens para uso de sócios e tal, você incidir a tributação nesse caso vai, inclusive, permitir o creditamento. Então, eu não vejo isso exatamente como um problema. Claro que pode dar uma outra discussão, né, num caso a caso, mas eu não vejo isso como algo estrutural do sistema, né? Esse é um outro ponto. E o último ponto que eu também vi, eu li um artigo sobre isso, acredito que do professor Scaff, sobre a questão da incidência de IBS, CBS e TBI, né, em operações com bens imóveis, né, se isso seria possível ou não. E eu acho que também essa é uma questão que a emenda constitucional 132 já superou quando permitiu o bis in idem. Então, me parece que é um bis in idem constitucionalmente permitido. Então, assim, são alguns pontos. É claro que há muitos outros pontos que a gente precisa conversar, aprofundar mais, mas eu vejo esses pontos como os pontos que, pelo menos a mim, né, foram os que foram mais apresentados do que eu tenho ouvido, do que eu tenho lido e ouvido de comentários em relação à reforma. E eu não vejo eles com tanta preocupação. O que eu. Então, assim, para finalizar, me parece que a litigiosidade, o contencioso em relação à reforma, depende mais, se ele vai ser menor ou maior, eu acho que ele depende mais de com que cultura nós vamos receber essa reforma, e eu acho que enquanto a advocacia privada, a advocacia pública, judiciário, a gente ainda está caminhando num sentido de ponto ideal para receber essa reforma. Eu acho que a gente já avançou muito em termos de consensualidade, em termos de dialogar, né, sobre esses pontos. Enfim, eu acho que a gente tem caminhado bem nesse sentido, mas eu acho que ainda existem alguns desafios que a gente precisa superar para, enquanto litigantes em tese, né, em possíveis litigantes, a gente consiga achar uma solução que não seja litígio para receber essa reforma, porque a gente realmente precisa mudar a chave para receber a reforma. Se a reforma fosse implementada amanhã, eu teria uma certa... eu diria que a gente vai receber ela ainda com a chave de ontem, mas a gente tem aí um prazo de transição e eu acho que a gente tem toda a condição de avançar para recebê-la com essa mudança de chave, com essa nova cultura. Então, eu acho que o modelo rodando bem, e acredito que vai rodar porque nós temos essa capacidade tecnológica, e sendo recebida por atores, nós, de uma forma, com uma cultura diferente, eu acho que ela tem tudo para dar certo. E aí eu encerro agradecendo novamente a oportunidade. Doutora Sara, a gente aqui agradece. É muito enriquecedor, né? A gente ouvir a Procuradoria também, que tem sempre uma visão de quem está dentro da União, dentro do Estado, né? Do ente tributante, especialmente Procuradoria da Fazenda. A questão da litigiosidade, acho que vai depender muito do que a gente vai fazer com a jurisprudência construída aí nos últimos 40 anos, né? Se a gente vai aproveitar essa jurisprudência, se o que foi definido, o que foi construindo ao longo desses anos pela jurisprudência for aceito tanto pelo contribuinte quanto pela fazenda, ou se a gente vai renovar essas discussões, né? Porque se a jurisprudência ela for contrariada por uma das partes
na hora da implementação da nova legislação, aí nós vamos reavivar o litígio, vamos rediscutir. Não é o ideal, né? Espero que a gente esteja aí num ponto de amadurecimento para aceitar essa nova realidade. O contencioso que me preocupa muito até agora é essa coisa do órgão administrativo que vai determinar a uniformização da jurisprudência, não ter participação da sociedade civil. Isso eu confesso que a gente que está do lado de cá dos contribuintes tem ficado bastante preocupado, né? A gente não ter um órgão paritário, possivelmente em Brasília, né? Seria o terceiro grau do contencioso administrativo. Bom, a nossa próxima expositora é a doutora Letícia Tourinho Dantas, é advogada, mestre em Direito Tributário pela PUC de São Paulo, especialista em Direito Civil. A doutora Letícia vai tratar do imposto seletivo, né, que popularmente é conhecido como imposto do pecado, que é uma novidade que nós teremos aqui no nosso sistema tributário. E eu passo a palavra com muita alegria para a doutora Letícia. Obrigado, Olavo, pela apresentação. Quero dar boa noite aos meus colegas aqui de painel, minhas amigas Thalita, Sara, que conheci recentemente lá em Trancoso, né, Sara, lá no nosso evento, a Carolina, o Marcelo, também já de longa data do IBET, o Olavo, que eu estou tendo a grande oportunidade de conhecer hoje, a fama o precede, Olavo. Quero agradecer o convite que me foi feito aqui pelo querido amigo, o Paulinho, né, o Paulo Fernando, também o professor Paulo Aires. É uma alegria sempre muito grande estar aqui nessa que é, sim, a nossa casa, né, Thalita? O IBET já muito, acho que o IBET contribuiu mesmo para nos moldar aqui como pessoas, né? Os ensinamentos do professor Paulo e o que ele transmite vão muito além dos ensinamentos tributários, como Thalita muito colocou. E a gente que tem essa origem, assim, né, essa trajetória longínqua, assim, com o IBET, a gente sabe bem o que isso significa e quanto impactou nossa vida. E só fazendo uma correção, Olavo, na verdade, o processo civil, direito civil, eu estou bem por fora, mas o processo civil, por isso que o tema da Sara me anima bastante, o processo civil é uma das paixões, junto com o tributário. Então, diferentemente das outras palestras aqui que me antecederam, a Carolina sobre a fiscalização, né, Thalita sobre o split, que é um tema maravilhoso, com processo, talvez até esse novo princípio surgindo aí no meio, que é o devido processo tecnológico, há que se pensar nisso, né, como bem falado pela Silvia Piva, também lá no Congresso de Trancoso. A Sara trazendo essas perspectivas de IBS, CBS, mudança de cultura. A minha fala ela é mais voltada aqui para o direito material, né? Por esse tributo novo que vem com a reforma, que apesar de novo no Brasil, não é novo no mundo. E aí eu vou fazer, a minha ideia é trazer aqui questões gerais sobre o seletivo e, se der, eu passo um PowerPoint com as principais regras que trazem um desenho do seletivo no PLP 68 de 2024. Então, o seletivo estava previsto inicialmente no projeto da PEC 45 como um tributo de finalidade extrafiscal, destinado a desestimular o consumo de determinados bens e serviços. Havia previsão expressa dessa expressão, finalidade extrafiscal. Né? O racional que justificava esse tributo, e segue justificando, é a criação de um imposto seletivo que incidisse sobre bens e serviços geradores de quê? De externalidades negativas, como se usa na teoria econômica, cujo consumo se quisesse desestimular. E aí, o tributo vem em linha também com os princípios, um dos princípios que é a defesa do meio ambiente, que já estava na Constituição desde muito tempo, e agora, especificamente no capítulo do sistema tributário, também a proteção à saúde. Mas fato é que, apesar de ter, no projeto original,
essa menção à finalidade extrafiscal, a emenda, já ali na versão final, no segundo, nos últimos minutos ali na prorrogação do segundo tempo, foi excluída a expressão finalidade extrafiscal, mantendo ali que o tributo era, nos termos aqui da Constituição, né, que está previsto no 153, inciso 8, que ele incidirá na extração. Não, na extração ele será. Aqui, na extração. Desculpa, até perdi aqui. Na produção, extração, comercialização ou importação de bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente nos termos de lei complementar. Então, muito embora não tenha mais expressamente, né, a expressão ali finalidade extrafiscal, a gente entende que a finalidade do tributo do imposto seletivo é extrafiscal na medida em que ele está vinculado a desestimular esse consumo de bens prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Muito embora ele seja um tributo importante do ponto de vista arrecadatório, ele é um tributo estratégico em todos os países em que ele é adotado, mas ele deve observar, sim, a finalidade de desestimular o consumo ali de bens e serviços prejudiciais à saúde e meio ambiente. Nessa linha, é fato que o imposto seletivo ele é um instrumento muito importante e conhecido na política fiscal mundial, né? Fonte importante de arrecadação, em todos os países em que foi instituído, ele constitui uma fonte importante de arrecadação, e, se bem desenhados, que é o que se espera, eles teriam um potencial de induzir comportamentos, a utilização da tributação com finalidade indutora de comportamentos. E esse imposto seletivo, para que ele atenda essa finalidade indutora de comportamentos, ele tem que ser muito bem desenhado, sob pena de não atingir essa finalidade. E aí a gente começar a ter um possível problema de questionamento, né, uma vez que a gente tenha uma análise, e aí eu falo disso logo adiante, logo a seguir, né, mas ex ante e ex post da política que se quer atingir, é possível controlar, atendendo aí também ao princípio da transparência que veio para o sistema tributário nacional, será possível controlar a eficácia desse imposto seletivo, né, acompanhando para que ele cumpra efetivamente aquele desiderato ali previsto na Constituição. Se mal instituído, se mal desenhado, esse tributo, obviamente, não vai atingir esse objetivo, né? Quando a gente diz que ele não é novidade, mundo afora, é porque o seletivo ele já é cobrado, como o Olavo bem mencionou, aí conhecido como imposto do pecado ou excise taxes, em mais de 170 países, que cobra algum tipo de seletivo. Normalmente, as externalidades elas estão mais adstritas ali a produtos fumígenos, né, tabaco, a bebidas alcoólicas, bebidas açucaradas e ultraprocessados, alguns países falam de produtos gordurosos, tem ali umas variações, e combustíveis fósseis, que são realmente esses comportamentos que se quer evitar. Agora, alguns pontos importantes ali no desenho do seletivo que tem que ser dada a devida atenção. Condições de mercado, a disponibilidade de substitutos econômicos e a carga fiscal em geral. Por que é importante se pensar em substitutos no desenho ali do seletivo? Porque o imposto muito restrito, como está previsto, por exemplo, no caso das bebidas açucaradas, que inclui apenas um único MCM, acaba levando à substituição de um consumo de um produto, de um consumo por outro. Então, eu saio de bebidas açucaradas, que naquele NCM 22.10.00 são refrigerantes, etc., e eu vou para o chamate, que não está no NCM, mas tem tanto açúcar ou mais. Vou para bebidas energéticas, que tem maior conteúdo, né, de açúcar concentrado. Então, é muito importante se considerar também esse aspecto para que se tenha efetividade no imposto. Daí que a gente fala de análise o quê? Ex ante, que envolve uma fase de diagnóstico, identificação do prejuízo à saúde ou ao meio ambiente, né, por um determinado bem ou serviço, fundado em estudo científico, com dados empíricos, etc.
e uma análise ex post, ou seja, depois de um tempo de vigência desse tributo, uma análise para ver se efetivamente o agravamento daquele tributo, a instituição daquele tributo contribuiu para a redução do consumo, ou se ela simplesmente provocou a migração de um consumo para o outro, enfim, ver se os resultados esperados foram alcançados, né? Por outro lado, é importante notar também um ponto bem interessante. Em tese, o imposto seletivo, muito embora todos os tributos tenham teor arrecadatório, ele seria inadequado simplesmente para se pensar, quando se pensa em gerar receitas públicas, né, para financiar as despesas do Estado. Por quê? Porque se for bem desenhado, o imposto seletivo ele visa o quê? Desincentivar o consumo. E se ele visa desincentivar o consumo, a ideia, no fundo, é que a base dele seja reduzida. Se eu instituo um tributo sobre refrigerantes, sobre bebidas açucaradas, a minha ideia é desincentivar o consumo, e se ele for efetivo, a minha arrecadação vai reduzir, porque eu vou alcançar aquele comportamento, né? Só que aqui no Brasil, a gente já começa a escutar aqui que esse nosso seletivo, ele vem vestido ali de extrafiscalidade, mas é um tributo de cunho altamente arrecadatório. E aí não é propriamente uma crítica, não vejo problema nisso, é só importante que se tenha transparência. Recentemente, né, não faz tanto tempo, aqui nessas últimas entrevistas de falas aí do Ministério da Fazenda, se falou que se pretende arrecadar com seletivo pelo menos 50 bilhões, que é o valor que deixará de ser arrecadado com o IPI. Então, o que é que eu estou mirando no seletivo? Eu tenho que compensar aquele valor do IPI. Fora isso, dos 60 bi de IPI, esses 10 milhões são aqueles produtos em que o IPI continua incidindo da Zona Franca. Né? Então, a gente tem aí já um problema de fiscalidade versus extrafiscalidade. Agora, se a gente pensar, né, nessa linha de que o seletivo vem para substituir essa arrecadação do IPI, por um lado, e que existe uma pressão muito grande para que não haja o aumento da alíquota de referência do CBS e da IBS, né, do CBS e da contribuição da CBS, qualquer alteração nesse PLP que implique em desoneração de alguma coisa, a saída que eles vão ter, que o governo vai ter, vai ser incluir produtos na materialidade do seletivo. Porque aí vai compensar a arrecadação. E por que eu digo isso? Já citei, por exemplo, a informação ali de bastidores, a Carolina deve já ter ouvido falar sobre isso, que está bastante em Brasília, a Thalita também, de que, por exemplo, as carnes vão ser incluídas na cesta básica. Se as carnes serão incluídas na cesta básica, sujeitas, portanto, à alíquota zero, perde-se a arrecadação de IBS e CBS, que vai ter que ser compensada. Onde que ela vai ser compensada? Onde que vai bater isso? Muito provavelmente no seletivo. E aí, também nessa linha, já se fala também de bastidores que o seletivo vai incidir, para além daquelas hipóteses que a gente vai ver rapidamente aqui do PLP 68, ele vai incidir possivelmente sobre armas e munições, e ele vai incidir sobre jogos e apostas, para compensar essa perda de arrecadação, e jogos e apostas aí também já pensando em razão de um fato recente que aconteceu, que foi o sumiço daquela psicóloga, por causa do jogo do tigrinho e etc., e aí viram realmente o impacto negativo à saúde que esses jogos e apostas causam e que merecem aí talvez uma atenção de tributação pelo seletivo para desestimular o comportamento. Então, essas questões dessa natureza eu trouxe para mostrar que a natureza arrecadatória do seletivo desenhado aqui no nosso PLP, Constituição, PLP em especial que está regulamentando, seja tanto quanto ou mais expressiva do que a natureza extrafiscal, muito embora não devesse ser assim. Mas isso para que a gente tenha em mente e fique atento nessa reta final aí de discussão, né, dos projetos de regulamentação que começa aí muito brevemente pelas informações da Carolina. Voltando aqui, então, para o desenho do BS, eu tenho aqui 8 minutinhos e vou tentar passar rapidamente. Eu não sei se eu consigo compartilhar.
Acho que eu nem achei aqui a tela do meu seletivo. Mas aí depois eu vou compartilhar a apresentação para vocês, tá? O que eu queria trazer sobre o PLP? Primeiro, falar sobre fato gerador, base de cálculo, regras gerais ali que estão no PLP. Fato gerador, base de cálculo, alíquota, não incidência, sujeição passiva, apuração e pagamento. E aí, depois, o seletivo é um mundo, em razão das materialidades, cada uma delas merece um seminário inteiro, porque elas têm muitas peculiaridades aqui para serem discutidas. Mas, rapidamente, quanto ao fato gerador, o artigo 393 do PLP, ele determina que o seletivo incidirá ali nos termos do artigo 153 da Constituição sobre produção, extração, comercialização ou importação de bens prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. Um primeiro ponto que eu já observo aqui é que o PLP fala apenas em bens, enquanto que a Constituição autorizava a incidência do seletivo sobre bens e serviços. Não sei se por uma omissão, por uma opção, ou o que foi, mas não constou aqui no PLP os serviços. Tá? Então, essa é a primeira observação. E aí, para fins de incidência, discutia-se muito sobre o que esse imposto iria incidir, quais seriam as opções do legislador. A gente já tinha algumas mais seguras ali, que era bebidas alcoólicas e produtos fumígenos, né, o tabaco, e vieram outras além dessas, que são veículos, o que causa veículos aqueles identificados pelos NCMs estabelecidos expressamente no anexo 18, porque todos esses fatos geradores, a sua incidência, a incidência do seletivo neles implica que esteja relacionado a algum dos NCMs previstos expressamente no PLP, tá? No anexo 18. Então, veículos, que é de se questionar, porque o veículo não é exatamente o que causa a externalidade negativa, mas sim um combustível que ele utiliza, o combustível, né, fóssil que ele utiliza enfim, não seria veículo aqui, no meu ver, a materialidade adequada. Embarcações e aeronaves, acho que a mesma crítica para veículos também se aplica a embarcações e aeronaves. Bens minerais extraídos, há muitas críticas em relação a essa hipótese específica. Produtos fumígenos, bebidas alcoólicas e açucaradas. Nesses três casos, somente poderá haver incidência do seletivo quando acondicionados em embalagem primária, ou seja, quando em contato direto com o produto destinado ao consumidor final. Fato gerador. O fato gerador está no artigo 397, está vinculado ao que está ali no caput do 393. O legislador ele seleciona aqui alguns momentos. A primeira comercialização. Então, o seletivo ele vai ter incidência monofásica, tá? Já nos termos que estava previsto ali na Constituição, incidirá uma única vez, portanto. Né? E aí, em que momento isso acontece? Está vinculado também àquelas situações previstas no caput. Vai ser na primeira comercialização, na arrematação extrapública, na transferência não onerosa de bem mineral extraído ou produzido. Aí tem a questão do não oneroso, que a Sara tangenciou, e pode ser um ponto de discussão e de atenção nessa fase de discussão, né, dos projetos. Incorporação do bem ativo imobilizado, exportação de bem mineral extraído ou produzido, consumo pelo produtor extrativista. Em relação à exportação também, há questionamentos, porque muito embora a Constituição preveja a imunidade das exportações, ela trata num outro inciso, que serão imunes às exportações, independente da destinação, né? Essa é a redação da Constituição. E aí fica uma expressão ambígua, que tem que se ter cuidado, talvez melhorar isso no PLP. Por quê? Porque a destinação pode ser tanto a destinação no sentido de aplicação daquele produto, né, quanto no sentido de destino. E aí o PLP vem e pega as duas acepções, né, destino e destinação. Isso pode gerar, a meu ver, algum tipo de discussão e contencioso, que é o que a gente busca evitar com esse processo todo. Hipótese de não incidência. O PLP trouxe no artigo 398, ele fala ali de hipóteses de imunidade e outras de não incidência. De imunidade, não vejo maiores problemas de serem tratados no PLP, porque cabe à lei complementar dispor sobre limitações constitucionais ao poder de tributar. Ela não está criando nada, ela está trazendo para cá o que estava previsto já na Constituição.
E não incidência. Sobre o que não incide o seletivo? Bens e serviços no regime diferenciado, fala em duas hipóteses só no PLP, né? Bens e serviços no regime diferenciado e serviços de transporte público coletivo de passageiros, rodoviário, metroviário de caráter urbano, semiurbano e metropolitano. Aqui acho que faltou a menção, por coerência, aos produtos da cesta básica, né, que não está previsto expressamente aqui no artigo 398, e quando fala de serviços de transporte público, como serviços não é uma materialidade seletivo, uma interpretação que traga coerência, ao meu ver, seria talvez sobre esses veículos destinados a tais serviços. Se não for assim, não entendi muito por que essa previsão de não incidência. Base de cálculo, aqui nesses minutinhos que faltam, né? Rapidamente. Primeira comercialização, valor da operação, salvo no caso de tabaco, que é um valor de operação ou de referência, o que for maior. Na exportação, valor da operação. Na arrematação, valor da operação. Na incorporação, valor contábil de incorporação. No consumo, valor de referência. E na transferência não onerosa, é valor de referência. Agora, o que é esse valor de referência? O PLP traz aqui a informação de que, a determinação de que o regulamento definirá a metodologia de cálculo desse valor de referência, com base em cotação em bolsa, cotação em agências de pesquisas e em agências governamentais. Como é que será o lançamento disso? Vai ser um lançamento por homologação? O contribuinte vai avaliar qual que é esse valor de referência? Vai ter lá uma lista com valores de referência presumidos? Isso já deu problema no passado, tem que ser pensado com um pouco mais de atenção agora para evitar o contencioso. Valores que integram a base de cálculo eu vou passar, isso está bem claro. Valores que não integram a base de cálculo são os mesmos da IBS e da CBS. E aqui um ponto em relação a descontos e bonificações incondicionais, eles não integram a base de cálculo, desde que indicados na nota fiscal. E aqui é um ponto, a meu ver, de retrocesso, porque o CARF já tinha entendimento no sentido de dispensando a exigência de indicação na nota fiscal, e isso é um fato gerador de litígio. Alíquotas, para finalizar, o PLP atribuiu à lei ordinária a competência para fixar as alíquotas, o que, tudo bem, não vejo maiores problemas. Elas podem ser ad valorem ou ad rem, que são aquelas alíquotas específicas com base nas unidades de medida, em litros, em maços, ou etc. Né? Ou possibilidade de alíquotas híbridas, produtos fumígenos e bebidas alcoólicas são alíquotas híbridas, há ali uma fórmula entre as duas. Em relação às outras materialidades, uma nota técnica recente, um resumo técnico do imposto seletivo, ele indica que para os demais casos será de valorem, então essa deve ser a previsão. Sujeição passiva, há pontos a discutir, eu já estou aqui, já estourei um pouquinho o meu tempo, e o seletivo é um mundo à parte, apuração e pagamento, para finalizar, a gente não tem split no seletivo, não tem nada disso, dessas modernidades, mas a periodicidade, a princípio, é mensal, mas cabe ao regulamento reduzir esse período. E o mais importante aqui dessa regulamentação, que eu acho que tinha que estar no PLP, está a questão da consolidação, porque apuração e pagamento serão conjuntos por estabelecimento. Então, isso é uma facilidade aí e já evita outras discussões. Acho que, de regra geral de seletiva, eu tentei correr aqui, passei meu tempo, Olavo, me desculpe, mas são outros mundos, se a gente for falar de bebidas açucaradas, que é um tema que eu tenho estudado, e outras materialidades, a gente tem aqui pauta para horas de conversa. Então, agradeço mais uma vez e sigo aqui à disposição. Se desculpar, o tema suscita debate mesmo. Para mim, você foi no cerne da questão. Vai depender muito de como vai ser desenhado esse imposto, né? Inclusive para não empurrar esse mercado para a informalidade, né? Porque se a gente exagerar na dose, a gente vai empurrar o consumidor para o produto irregularmente importado, vai empurrar para o produto de menor qualidade, né? Vai dificultar uma renovação de frota por um veículo menos poluente. Enfim, nós vamos precisar ter muito cuidado aí no desenho desse tributo. É o que se fala, a dosagem errada de remédio acaba transformando ele em veneno. Então, a Perfeito, gente exatamente. tem que se pensar muito no desenho desse Exatamente. seletivo, e me preocupa essa
essa correria. O seletivo ter entrado nesse PLP de CBS e IBS, porque ele merecia um cuidado adicional, sendo um tributo novo aqui no nosso sistema, né? E tão peculiar. Bom, reitero meu agradecimento, nosso agradecimento. E agora, para fechar aí com chave de ouro o nosso evento, nós temos o professor Marcelo Lima Castro Diniz. Ele é doutor pela PUC de São Paulo, coordenador do IBET em Londrina, é advogado, professor, vai cuidar do tema da tributação da atividade imobiliária, que tem causado bastante preocupação, né? As entidades que representam esse setor alegam que o aumento da carga seria aí na ordem de 200%. Confesso que não fiz essa conta, mas tem causado bastante preocupação. Essa semana e semana passada repercutiu bastante essa informação na imprensa. Então, fecha aí o evento com a exposição do professor Marcelo. Olá, muito boa noite. Eu cumprimento a todos que estão presentes a essa reunião. Agradeço o convite do professor Paulo Aires, do professor Paulo Souto. Cumprimento a Thalita, Félix, você, Olavo Leite, Carolina Brasil, Letícia Dantas e Sária Carcará. Bom, antes de entrar no tema, né, preciso dizer que nós temos aqui nessa reunião de hoje pessoas que são verdadeiros benchmarking em matéria, né, de reforma tributária. Então, eu me refiro expressamente aí a Thalita, a Carolina, né, e a Sara, a Letícia, que estão se envolvendo nos trabalhos da Assembleia Reformista, né, que com toda certeza para o desenvolvimento dos trabalhos. A Thalita mencionou, né, a nossa amizade, e ela disse que o IBET de Goiás vai completar 18 anos, e aí aqui eu quero dizer que o IBET de Londrina, o ano que vem, vai completar bodas de prata, né? Então, no ano que vem, Londrina vai ter 25 anos de IBET, e aí, inclusive, agora já vamos fazer um compromisso em público, né, para fazer uma grande comemoração. 25 anos não é pouco tempo, né? Sobretudo numa cidade de interior como é Londrina, né? Então, isso é bastante relevante. Bom, o tema proposto, que é a tributação do setor imobiliário, exige uma primeira ordem de reflexão, que é a seguinte. Primeiro, como tratar o setor imobiliário como consumo? E esse é o principal ponto. Começamos por aí. Como é possível tratar bens duráveis como bens de consumo? Então, veja que para o setor imobiliário, a reforma tributária do consumo, ela é altamente impactante, ela é altamente disruptiva. Na medida em que antes, né, os bens imóveis, eles não eram considerados mercadoria para efeito de ICMS, e o que existia no setor era a incidência do ISS, ou seja, quando havia a prestação de serviços, o imposto devido era o ISS. E agora surgem dois tributos, o IBS e a CBS, que o tratam como um bem de consumo, o que é bastante marcante e que exige assim bastante reflexão. Sobretudo, levando-se em consideração o ideário de neutralidade tributária e de não cumulatividade plena, que é apregoado pela emenda constitucional e pelo projeto de lei complementar. Então, a primeira constatação, eu preparei aqui basicamente 8 tópicos e 8 problemas, né? E o primeiro tópico é de que a tributação da atividade imobiliária, ela vai impactar o setor antes do canteiro, dentro do canteiro de obra e depois do canteiro de obra. Então, é importante ter essa perspectiva de que a tributação da atividade imobiliária, ela envolve o canteiro
e o antes do canteiro e o depois do canteiro. O dentro do canteiro, a atividade de indústria da construção. O antes do canteiro, o fornecimento de serviços especializados, o fornecimento de insumos. E o depois do canteiro, que é a atividade de alienação, né, de intermediação desses negócios e de administração de bens próprios. Então, a reforma tributária preconizada, ela abrange o setor imobiliário. E o que é essa abrangência? O que realmente está em jogo? A atividade de incorporação imobiliária, atividade de loteamento, de locação, intermediação, administração, atividades de construção, obras públicas, concessões e infraestrutura. Então, vejam que é bastante abrangente e, a partir do que eu disse, vocês podem perceber que realmente se consegue abranger, né, o dentro do canteiro, o antes do canteiro e depois do canteiro de obras. Um outro ponto, e aqui eu trago uma reflexão que eu já estabeleci no início, é de que falar de tributação do consumo em relação a bens consumíveis rapidamente é muito mais fácil. Agora, se tratar de tributação de serviços duráveis, como são os imóveis, é diferente. Não é por acaso que os bens imóveis, como os bens imóveis, eles estão sujeitos a tributos específicos, como é o caso, por exemplo, do IPTU e do ITR. Não é por acaso que a transmissão imobiliária está sujeita a um tributo específico, que é o ITBI, né? Então, vejam que é um setor que exige, né, que tem uma peculiaridade, exige um olhar diferenciado. Muito bem, o próximo tópico é de que a tributação da atividade imobiliária, ela merece um tratamento diferenciado ou específico. E por que isso? Em primeiro lugar, porque o direito à moradia é um direito social e isso tem que ser respeitado. Em segundo lugar, a função social da propriedade, que também é uma garantia estatuída pela Constituição. Em terceiro lugar, o mandamento de proteção, equilíbrio e defesa do meio ambiente. E todos nós sabemos que o setor, sobretudo da construção civil, ele fala de perto com a questão ambiental. E para encerrar esse ponto, a Emenda Constitucional 132, ela estabelece expressamente um regime específico de tributação do IBS e da CBS para operações com bens imóveis. Então, este segmento merece um tratamento específico. E esse tratamento específico estabelecido pela emenda é na ordem de um redutor de 20% da base de cálculo. O próximo tópico, e aí eu já entro na questão da incidência, é de que o artigo 235, ao construir os enunciados com base no qual se constrói a regra matriz de incidência do IBS e da CBS incidentes sobre o segmento, esse dispositivo estabelece a incidência desses dois tributos sobre operações. Então, vejam, esse é um ponto central. O IBS e a CBS não incidem sobre bens imóveis. Ele incide sobre operações envolvendo bens imóveis. E como todos nós sabemos, operações é igual a negócio jurídico. E aqui, além da incidência sobre negócios jurídicos que envolvam a transferência de propriedade, também há incidência sobre atos constitutivos de direitos reais sobre bens imóveis, locação e arrendamento de bem imóvel e serviços de administração e intermediação de bem imóvel. E eu vou destacar, e lá no final eu vou trazer novamente, é de que o parágrafo 2º do artigo 235, ele estabelece que os serviços de construção civil, com ou sem fornecimento de materiais, estão sujeitos ao regime geral do IBS e da CBS.
Ou seja, o tratamento do capítulo que preconiza a redução de 20%, né, o redutor de 20%, não se aplica para os serviços de construção civil. O que me parece altamente problemático e altamente equivocado, e que espera-se que venha a ter um tratamento diferente quando o projeto de lei for efetivamente, né, quando tivermos um texto definitivo para esse projeto de lei. Não faz sentido a exclusão dos serviços de construção civil, né, dessa cesta, desse pacote que envolve a tributação da atividade imobiliária. Muito bem. Um outro ponto que eu quero destacar aqui é a não incidência do IBS e da CBS sobre negócios jurídicos praticados por pessoas físicas. Pessoas físicas não estarão sujeitos ao IBS e ao CBS, exceto quando ficar caracterizado de que há uma utilização por parte de uma pessoa física como atividade econômica preponderante. Evidentemente que isso é um tema que vai ser objeto de fiscalização, e se a fiscalização identificar um determinado contribuinte que apresenta essas características, vai acontecer aí uma equiparação, né? Então, uma pessoa física vai ser equiparada à pessoa jurídica e dela vai ser exigido o IBS e a CBS. Então, esse é um outro ponto importante. E aqui eu trago um problema, né? Mais um problema, que é o seguinte. Veja só, meu caro Olavo, existe um tema, sobretudo para os advogados, que é o tema do planejamento patrimonial, planejamento sucessório. Então, hoje nós temos aí as holdings patrimoniais. Quer dizer, então, de acordo com o que está estabelecido, se uma holding patrimonial efetuar a alienação de um bem imóvel, vai estar sujeita a IBS e CBS. A contrário senso, se a Thalita ou o Olavo vender o seu imóvel, não estarão sujeitos a IBS e CBS. Esse é um ponto que, evidentemente, que exige uma reflexão por parte de todos os proprietários de bens. Muito bem. Um outro ponto que eu destaco é a base de cálculo do IBS e da CBS no âmbito da atividade imobiliária. E qual é o problema aqui? Aqui, conforme referido pela Letícia, quando falava sobre o imposto seletivo, e me parece que isso é uma tônica da legislação que institui o IBS e da CBS, que regulamenta o IBS e CBS, é a utilização da expressão valor de referência, né? Então, aqui, a base de cálculo será o valor de referência ou o valor de alienação de bem imóvel, o que for maior. O valor de referência ou o valor da alienação do bem imóvel, o que for maior, na hipótese de alienação de bem imóvel. Vamos voltar um pouquinho nesse tópico nas conclusões, mas guardem que esse é um tema problemático. Outro ponto, né, que é preciso referir é a obrigatoriedade de que todos os bens imóveis, urbanos e rurais, deverão ser registrados na plataforma CIB. A plataforma CIB é uma plataforma, né? O CIB significa Cadastro Imobiliário Brasileiro. Então, todos os imóveis urbanos e rurais deverão estar cadastrados nesta nova plataforma. Muito bem. Um outro ponto que aqui eu destaco, né? Conforme já dito, a proposta que já não é mais proposta, que é texto constitucional, ainda que oriundo do poder constituinte derivado, os ideários de neutralidade e de não cumulatividade plena. E vejo que aqui nós temos um problema, né? Qual é o problema? Quando é mencionado o IBS e a CBS no segmento, existe uma limitação. E essa limitação ela está vinculada aos bens e serviços utilizados na obra. Então, veja, aqui, de alguma maneira, nós temos uma reminiscência a um problema já ocorrido no âmbito do ICMS,
que permanece esse problema, a dicotomia entre crédito físico, crédito financeiro, e aqui é algo que precisa ser revisitado pelo Congresso Nacional, né? Se o princípio da neutralidade e se a técnica é a não cumulatividade plena, me parece que não faz sentido estabelecer esse tipo de limitação. Muito bem, e aí, partindo para as conclusões, né, ou problemas, estou dentro do tempo, Olavo? Tenho mais uns 2 minutinhos, 3? Então tá bom. Então, indo direto aos problemas ou às conclusões, eu começo dizendo o seguinte. Primeiro ponto, primeiro problema, a exclusão da construção civil do regime específico. Não faz sentido a exclusão da indústria da construção civil quando se tem um capítulo específico para tributação da atividade imobiliária. Segundo ponto para reflexão. Se a Constituição brasileira estabelece que o direito à moradia é um direito social, e não adianta se criticar dizendo que a concessão de regimes diferenciados, específicos, vai justificar uma elevação de alíquota, o Brasil é um país ainda com muitas desigualdades. O direito à moradia ainda não é uma realidade para os brasileiros, né? Então, sob esse ponto de vista, sob essa perspectiva, eu deixo a seguinte reflexão. Não seria o caso de equiparar a moradia aos serviços de saúde e educação, para com isso o redutor não ser de 20% e sim de 60%? Pelo menos neste momento da realidade brasileira. Pode ser que no futuro, daqui 5 anos, daqui 10 anos, a realidade mude e se justifique aí uma redução menor a essa. Mas esse é um ponto que eu deixo para reflexão. O terceiro ponto, o terceiro tema que eu quero destacar e aqui eu faço uma crítica direta, é a utilização de valor de referência. Valor de referência. O que é o valor de referência? Nada mais é do que as pautas fiscais. A utilização de valor de referência nada mais é do que a utilização pelo fisco de instrumentos de praticabilidade tributária se imiscuindo na liberdade econômica. Se eu vendi o meu imóvel para o Olavo por R$100 mil e eu não pratiquei fraude, não há simulação, salvo engano, tem que ser respeitado o valor de R$100 mil. Então, a questão do valor de referência, inclusive, vai ao encontro, né? Vai de encontro, melhor dizendo, vai de encontro ao tema 1113 do STJ. O tema 1113 do STJ. A base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação. O valor de transação declarado pelo contribuinte goza de presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante processo regular. Artigo 148 do Código Tributário Nacional. O município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em um valor de referência por ele estabelecido unilateralmente, né? Então, aqui é uma crítica direta. É preciso, conforme foi dito hoje e conforme vem sendo dito, né, a reforma tributária, sobretudo em razão da neutralidade que vai ser provocada pela utilização massiva da tecnologia, ela não pode. Uma reforma tributária tecnológica como essa, ela não pode partir do pressuposto de que o contribuinte não está dizendo a verdade. Então, a utilização do valor de referência é inconstitucional se a reforma for aprovada da forma como está o texto. Espera-se que haja uma modificação. O que mais nós temos? Aqui nós temos também uma progressividade da CBS
mediante um redutor social para imóveis residenciais de R$ 100.000. Ainda que louvável a utilização, né, de um redutor social de R$ 100.000 para imóveis residenciais, não há previsão de correção. Não há previsão de correção, o que deixa os contribuintes, mais uma vez, à mercê do sistema político. Quantos problemas não existem por conta de não atualização automática, segundo índices oficiais confiáveis? É o caso da tabela de isenção do imposto sobre a renda das pessoas físicas, o limite das empresas optantes do Simples. Então, aqui é um novo equívoco. Um outro ponto, não há uma regra expressa sobre a não incidência de IBS e CBS sobre a permuta. Então, é interessante que o projeto de lei venha a contemplar expressamente, para conferir segurança jurídica, para conferir certeza do direito, a não incidência do IBS e da CBS sobre a permuta. Não cumulatividade plena. Todas as aquisições devem gerar direito a crédito, e não apenas aquelas vinculadas a uma específica obra. E para concluir, eu trago aqui dois pontos preocupantes, que é o de que a indústria da construção civil ela tem como principal insumo a mão de obra. Então, professora Thalita, como que se faz para se assegurar a neutralidade e a não cumulatividade plena quando se tem o maior insumo, o principal insumo, o insumo mais caro, a mão de obra? Ou se concede um crédito presumido, que há autorização para isso, ou o que é possível que aconteça é uma terceirização em massa. Ou seja, vai ser muito mais interessante para as construtoras terceirizarem, porque daí elas vão pagar essas empresas, vão tomar crédito de IBS e CBS, enquanto que, ao pagar os seus colaboradores, da forma como está hoje, não existe esse direito ao crédito. E para concluir, esse é o último tópico de verdade, é preciso que o projeto de lei complementar 68 tenha um alinhamento mais claro com o regime do patrimônio de afetação, que é um regime muito importante, né, para a nação brasileira, para o desenvolvimento econômico, né? Como todos sabem, o regime de patrimônio de afetação é um regime que circunscreve a responsabilidade patrimonial, e é preciso que o projeto esteja alinhado completamente com essa lei que, como muitos devem saber, é uma lei que foi batizada como Lei Encol, né? Justamente porque naquela oportunidade a Encol ela vendeu muitas unidades imobiliárias e, em virtude de problemas de dívidas das mais variadas naturezas, deixou as pessoas sem entregar aquele bem que haviam adquirido. Então, são essas minhas considerações. Agradeço uma vez mais a participação, né, o prestígio de participar desse evento tão importante. Devolvo a palavra ao meu caro Olavo. São Marcelo, muito obrigado. A mudança na tributação desse setor vai ser grande, né? Significativa. E acho que no projeto de lei tem uma situação que nos remete à exposição da Sara, né? Que é a questão da jurisprudência ser aproveitada ou não. Na jurisprudência atual, predominante, o STF já decidiu assim, é que a incidência do ITBI ocorre no momento do registro da escritura de compra e venda, né? E o artigo do projeto de lei, que agora eu não vou lembrar de cabeça, 30 alguma coisa, ele fala em celebração do ato ou título translativo. Se a Receita entender que essa celebração do auto abrange promessa de compra e venda, enfim,
algo não definitivo, a gente vai ter uma reabertura do litígio, da controvérsia, enfim. Esse é um caso típico de que o aproveitamento aí da jurisprudência vai definir ou não o retorno de um litígio. A Sara precisou sair porque ela tinha um compromisso às 8 horas, né? Ela pediu desculpa aí por não poder assistir a sua conclusão. Eu queria muito agradecer vocês. O evento foi. Estou aqui acompanhando a audiência, a gente fica aqui acompanhando a audiência do evento e foi muito significativa, se manteve até o finalzinho. Queria agradecer os alunos da pós-graduação aqui do IBET, estão em grande número. Essa coisa bonita do evento virtual, da gente atingir o Brasil inteiro, né? Estou vendo aqui o pessoal da Bahia, nossa mestre pelo IBET, a Cássia, professor seminarista aqui do IBET do Rio, Rafael Janot, professora do IBET lá no Mato Grosso, em Cuiabá, Jorenice, o Laécio, o mestre Laécio lá em Manaus, enfim, professora Milena, lá do IBET de Sorocaba, seminarista do IBET de Sorocaba, Tiago Boscoli, que fez a especialização no IBET Londrina e é hoje mestre pelo IBET, que é de Presidente Prudente. Quer dizer, a gente consegue hoje atingir o Brasil inteiro graças a essa ferramenta maravilhosa, né? E também graças à qualidade das exposições que vocês fizeram, que realmente super atual, super necessária. Em nome do IBET aqui do Rio de Janeiro, eu agradeço a todos vocês e ao pessoal que está assistindo até agora. Boa noite a todos e até o próximo evento no mês que vem. Boa noite, obrigada. Foi uma honra participar desse debate com vocês. Obrigada, pessoal. Boa noite. Obrigada a todos que nos acompanharam aqui e até a próxima. Tchau, tchau, beijo, obrigada. Prazer, Olavo. Boa noite para todo mundo. Boa noite, gente. Até a próxima. Muito obrigado.